Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que a gente vai ler hoje está no livro de Êxodo, capítulo 4, do primeiro verso até o verso 17. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a vida de Moisés. Nós vamos continuar falando sobre o desafio da intimidade com Deus. Êxodo 4, do primeiro verso ao verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso em sua mão? Uma vara, ele respondeu. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, a mão estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Nós temos visto, nestes textos que falam da vocação de Moisés, que muito mais do que um desejo por encontrar alguém a quem pudesse usar, o Senhor tinha um desejo de convidar alguém para este ambiente da sua intimidade. Deus queria mais do que a submissão de Moisés. Deus queria o coração de Moisés, a vida dele. Deus queria mais do que um instrumento que ele pudesse usar. Deus queria alguém com quem ele pudesse se relacionar. O chamado de Moisés é muito mais do que a identificação de um problema e de uma solução. O chamado de Moisés é um convite a uma dimensão diferente da vida, em que as circunstâncias não são mais tão importantes quanto a possibilidade de um relacionamento de intimidade com Deus. É isso que o chamado de Moisés me mostra, que há um Deus no céu chamando pessoas para esse ambiente da sua intimidade. No primeiro estudo que nós fizemos no capítulo 3, nós falamos um pouquinho sobre os caminhos para essa intimidade com Deus. Ainda no capítulo 3, no final do capítulo, nós falamos um pouquinho sobre os desdobramentos
dessa intimidade com Deus. Hoje, nesse texto que nós lemos, eu gostaria de falar com você um pouco sobre as evidências de uma vida de intimidade com Deus. Isso ainda não estava presente na vida de Moisés. Moisés ainda me parece reticente, duvidoso, temeroso, ressabiado, incomodado, incrédulo. Moisés ainda não percebeu o projeto que Deus tinha para a sua vida. Mas as respostas de Deus, a maneira como Deus trata de Moisés, aquilo que Deus tenta tirar de Moisés, é o que eu estou chamando aqui de evidências de uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vez que Deus trata da vida de Moisés, uma vez que Deus encaminha a vida de Moisés e prepara Moisés para uma obra, a vida de Moisés se torna uma vida, um modelo, um exemplo, onde as evidências da intimidade com Deus podem ser vistas. Quando Deus trata na nossa vida, as evidências dessa intimidade, desse chamado à intimidade, começam a ficar claras no nosso coração. O tema da nossa mensagem hoje é esse: as evidências de uma vida de intimidade com o Senhor. Algumas evidências, então, que nós encontramos nesse texto. A primeira evidência de uma vida de intimidade com Deus é a vitória sobre o medo da rejeição. Primeira evidência de uma vida de intimidade com Deus é a vitória sobre o medo da rejeição. Todos nós sofremos, em alguma medida, em algum nível, desse medo, o medo da rejeição. O que é o medo da rejeição? É o medo de que as pessoas não nos aceitem como nós somos. É o medo de que as pessoas não nos valorizem como nós gostaríamos de ser valorizados. É o medo de que as pessoas não nos acolham como nós gostaríamos de ser acolhidos. É o medo de que as pessoas não deem a nós a importância que nós gostaríamos que elas nos dessem. Os adolescentes têm medo da rejeição. Quando vão a uma nova escola, quando entram num novo esporte, quando mudam para uma nova rua. E se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas não forem com a minha cara? E se os outros adolescentes não me aceitarem no grupo? É um pavor que o adolescente tem. Adultos também têm medo da rejeição. Obreiros têm medo de assumirem um ministério por causa da possibilidade de as pessoas não aceitarem bem esse ministério e esse obreiro. Pastores têm medo de assumir novos campos porque não sabem se as pessoas vão aceitar esse novo modelo ministerial. Pessoas têm medo de aceitar um novo emprego ou de começar num novo emprego porque não sabem se serão bem recebidos pelos colegas. É claro que tem gente que já está vencendo esse sentimento na sua vida. Tem gente que talvez já o tenha vencido. É sempre muito preocupante que alguém diga de bate-pronto: eu já não tenho mais problema com isso. É sempre bom a gente olhar lá para dentro e perguntar para o nosso próprio coração: será que eu realmente não tenho nenhum medo de como as pessoas vão me tratar? Será que em nenhum momento da minha vida eu estou preocupado com o modo como as pessoas vão me aceitar ou não me aceitar? Eu acho que, em certa medida, todos nós enfrentamos essa dificuldade. Só mesmo a intimidade com Deus, num nível muito profundo, pode nos dar vitória sobre esse medo, o medo da rejeição. O medo de como as pessoas vão lidar conosco e de como elas vão lidar com o chamado de Deus na nossa vida. Veja que esse foi o primeiro problema que Moisés apresentou, a primeira objeção que ele faz ao chamado de Deus. E se não acreditarem em mim, versículo 1? E se não me aceitarem? E se não quiserem me ouvir? E se não acreditarem que foi o Senhor que me enviou? E se não me receberem? E se as autoridades do povo me recusarem? Um medo legítimo, comum, próprio da humanidade, que Moisés explicitou diante do Senhor. Senhor, eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu me preocupo com como as pessoas vão reagir. A primeira objeção de Moisés
é um medo da reação das pessoas, da rejeição que elas podem impor sobre a vida dele. Esse medo da rejeição é sempre uma incredulidade. Eu não acredito que as pessoas estarão de braços abertos. Eu não acredito que as pessoas entenderão o que eu estou fazendo. Eu não acredito que Deus está no controle de todas as coisas a ponto de usar a reação das pessoas não só para tratar da minha vida, como para confirmar o chamado dele na minha vida. Todo medo da rejeição é uma espécie de incredulidade. E Moisés desabafa essa incredulidade diante do Senhor. Senhor, e se não me aceitarem? Mas aí vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é o segredo para a nossa vitória sobre o medo da rejeição. Por quê? Porque a resposta de Deus não diz para Moisés que ele está exagerando. A resposta de Deus não diz para Moisés que ele está fazendo tempestade em copo d'água. A resposta de Deus não diz para Moisés que vai dar tudo certo e que as pessoas vão recebê-lo bem. Pelo contrário, a resposta de Deus pressupõe que é possível que não acreditem em Moisés. Tanto que Deus ensina Moisés a fazer 3 sinais miraculosos. Por quê? Porque o primeiro pode ser rejeitado também. O segundo pode ser rejeitado também. O terceiro é que será provavelmente a gota d'água e finalmente as pessoas aceitarão o chamado de Moisés. Mas não será fácil. Moisés terá que lançar sua vara no chão para ela virar uma serpente e ainda assim os líderes do povo poderão não acreditar. Moisés colocará sua mão no peito, ela se transformará numa mão leprosa e ainda assim os líderes poderão não acreditar. Depois Moisés pegará a água do Nilo, jogará na areia, ela virará sangue. E só então, se as projeções se confirmarem, os líderes acreditarão. Deus não fala com Moisés no sentido de incentivá-lo com mentiras, que é o expediente que muitas vezes os homens usam. Você vai começar num novo emprego, o patrão diz assim, olha, vai dar tudo certo, a equipe é ótima, todo mundo vai te receber bem, e ele está mentindo. A equipe é péssima, tem gente lá que não vale o prato que come, e tem gente lá que vai tentar puxar o seu tapete. A mãe chama o filho e diz assim, filho, não tenha medo, vai dar tudo certo. Olha, todos os meninos vão gostar de você, todos os meninos vão tratar bem você. Provavelmente essa mãe está mentindo, ela não sabe. E se o menino apanhar no primeiro dia de aula? E se as coisas não saírem como se imagina? Às vezes, para tirar o medo de uma pessoa, a gente tenta convencê-la de que vai dar tudo certo. Mas a pessoa não é boba. Ela sabe que na vida nem tudo dá certo. Porque a vida é problemática mesmo. Eu tenho orientado pais, mães, que tratam com o medo dos seus filhos, que não tentem passar para os seus filhos um cenário idealizado em que tudo dá certo, porque os seus filhos não são bobos. Eles sabem que os perigos existem e são reais. A pergunta que os pais devem se fazer é a seguinte: do que é que o meu filho tem tanto medo? E como eu posso ajudá-lo a encarar o seu medo e não fingir que o medo dele é só uma bobagem? Se eu digo para você, estou com medo de fazer um tratamento para essa minha doença, e você me disser, isso não é nada, bobagem, vai dar tudo certo, não dói. Das duas, uma. Ou eu vou compartilhar o meu problema com outra pessoa porque você não entende o que eu estou passando, sentindo e vivendo, ou eu vou acabar acreditando na sua palavra e depois achando que você é um baita de um mentiroso, porque você disse um monte de coisa que não se confirmou. Principalmente se as coisas saírem de um jeito que eu não gostaria que elas saíssem. Deus não usa desse expediente otimista para falar com Moisés. Não, Moisés, fique em paz, claro que vão te aceitar, imagina, o povo é bacana, os líderes são sábios, eu vou fazer com que eles aceitem você, não precisa se preocupar, não. Moisés, eu vou ser realista com você. É possível que te rejeitem num primeiro momento. É possível que te rejeitem num segundo momento. É possível que te rejeitem num terceiro momento. Mas aí você fará um terceiro milagre. E aí, finalmente, essas pessoas vão aceitar
que eu enviei você. Pastor, por que os líderes não se renderiam ao primeiro milagre? Primeiro, por uma questão histórica. Os magos do Egito também sabiam fazer esse tipo de milagre. Tanto que quando Moisés joga sua vara no chão e ela vira serpente diante do faraó, os mágicos do Egito também fazem com que as suas varas virem serpentes. A diferença é que a serpente de Moisés come as outras. Os magos do Egito também sabiam fazer com que algumas pessoas ficassem doentes. Conflito de poder existe nas religiões desde que o mundo é mundo. Desde que as sociedades começaram a se organizar e a mística começou a aparecer e cada povo começou a escolher o seu Deus para construir a sua própria identidade, independentemente do Criador dos céus e da terra, que os poderes são manipulados. Hoje, milhares de anos depois, com o Novo Testamento nas nossas mãos, que nós sabemos que muitas vezes o próprio diabo fez com que situações acontecessem. Você não deve esquecer que as bestas do Apocalipse terão poder para fazer sinais miraculosos. O fato é que poder não prova nada. Se milagre convencesse pessoas, Jesus não teria curado 10 leprosos e um só teria voltado. Os 10 teriam voltado. Se milagre convencesse alguém, Jesus não teria sido crucificado pelas multidões que ele tanto abençoou. Quando você ora por um milagre, achando que um milagre vai convencer alguém de alguma coisa, você não conhece a palavra e não conhece o coração humano. O coração humano é de uma dureza inacreditável. Nem diante das mais elaboradas provas do poder de Deus, alguns corações se rendem. Quantas pessoas com uma história de milagres na sua vida hoje estão fora da igreja? Eu conheço inúmeras. Eu tenho amigos que na nossa época de juventude participaram comigo de campanhas evangelísticas, de pregações em praças, de reuniões de oração, curas, sinais miraculosos, dons espirituais, visões. E hoje estão afastados da igreja, afastados de Deus. Por quê, pastor? Porque o milagre não convence ninguém, é a intimidade, é o toque do Espírito, é o amor de Deus e por Deus. Só quem reconhece o grande amor de Deus e o ama de volta pode andar nos seus caminhos. Nem sempre quem reconhece o poder de Deus faz isso, até porque a maior prova de que poder não convence ninguém é o diabo. Ou você tem dúvidas de que o diabo conhece o poder de Deus? Por isso que Tiago faz aquela declaração tão dolorosa no Novo Testamento, na sua carta, que às vezes a gente esquece, não é? Crês tu em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Se tem alguém que sabe do que Deus é capaz, é o diabo. Mas nem por isso o diabo é um convertido. Porque o diabo sabe do poder de Deus. Mas o diabo não se rendeu ao amor de Deus. Pelo contrário, se insubordinou diante da autoridade de Deus e por isso foi expulso da presença de Deus. Poder não segura ninguém e o amor convida, não obriga. Veja, Moisés, mesmo com milagres, a coisa pode ser um pouco demorada, mas insista, Moisés, porque a chave para você viver o seu chamado não é confiar que as pessoas vão te receber bem. A chave para você viver o seu chamado é acreditar que sou eu que vou te enviar, meu amigo. Moisés, eu não estou te enviando porque tudo vai ser tranquilo e porque as pessoas vão te receber. Eu estou te enviando porque esta é a minha vontade para a sua vida. A gente não fala de Cristo para o vizinho porque o vizinho vai aceitar. A gente fala de Cristo para o vizinho porque Deus nos mandou. Calbart diz isso de uma forma tão bonita quando ele escreve assim num dos seus artigos: vamos pregar o evangelho. Vamos para onde ele nos manda. O sucesso não é da nossa conta. Eu não sei se vão me aceitar, eu não sei se vão me receber bem, eu não sei se vão me expulsar, eu não sei, como Paulo não sabia, se iriam apedrejá-lo.
coisa que fizeram com Paulo. Mas ele obedecia ao Senhor. Importa obedecer a Deus e não a homens. Moisés, eu estou te enviando. Os milagres podem até não convencer as pessoas, mas eles vão trazer segurança para você, que eu estou com você. Essa é a primeira evidência da intimidade. Vitória sobre o medo da rejeição. Segunda evidência da intimidade com Deus é uma vitória sobre o medo do fracasso, sobre o medo do mau desempenho, sobre o medo da má performance. Veja só a segunda objeção que Moisés faz no nosso texto. Senhor, eu não sei falar bem. Versículo 10. Senhor, eu não sei falar bem. Eu não tenho habilidade. Eu vou me sair mal. Agora o medo de Moisés não é mais que as pessoas o rejeitem. Agora o medo de Moisés é de não estar à altura da tarefa. As pessoas não são mais a ameaça. A ameaça é revelar fraqueza. É como uma criança que está convidada para encenar uma peça da escola e ela está com medo de entrar no palco, não porque ela acha que as pessoas que estão na plateia são hostis, mas porque ela acha que ela não está à altura de um coleguinha que ensaiou tão bonito, ou porque ela acha que ela não vai lembrar as falas, ou porque ela acha que ela não acerta em nada que ela faz. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que morrem de medo de fracassar, de se desempenhar mal, de ter uma péssima performance, porque não acreditam no seu potencial, nas suas habilidades, nas suas condições. Moisés não estava confiante na sua própria capacidade de falar. Deus, eu não vou conseguir falar. Eu não sei falar bem. Mesmo agora o Senhor falando comigo, eu não vou dar conta, eu me conheço, eu sei que chega na hora, eu gaguejo, eu fico nervoso, eu esqueço, eu não quero. Pouca gente acredita, porque até hoje é difícil mesmo, até eu lembro pouco dessa época, mas se havia uma pessoa tímida para falar em público, essa pessoa era eu. Como eu era tímido, meus irmãos. Como eu tinha dificuldade de falar em público, ler uma redação na sala de aula da escola para mim era um martírio. Nunca me esqueço uma vez, numa igreja que eu frequentei na adolescência, um dos líderes da mocidade, um sujeito que eu amo até hoje, foi especialíssimo na minha vida, muito importante, uma pessoa que eu sempre admirei, me convidou para uma peça da igreja. E eu faria o Rei Davi, não porque eu era pequeno, mas porque eu era novo e o meu tamanho, por ser adolescente ainda, no começo do meu desenvolvimento, em relação aos jovens da igreja, daria certinho. E eu era bastante magro também. E eles tinham um Golias lá, que era um sujeito grandalhão da igreja, e eu teria que fazer a peça. Eu fui, fiz alguns ensaios, mas quando chegou a data da apresentação, eu fiquei doente de cama. Certeza absoluta que eu ia pipocar. A igreja era amorosa, eu não tinha medo das pessoas. Não era um medo da rejeição. Era um medo do desempenho inadequado, da má atuação. Eu me conheço, vai chegar na hora, eu vou esquecer fala, eu vou passar vergonha, eu não sou capaz. Por muito tempo eu tive dificuldades em aceitar que eu era capaz em algumas áreas. Deus teve que trabalhar muito isso na minha vida. E eu sei que há muitas pessoas que precisam de um trabalhar de Deus nessa área. Gente até talentosa, mas que olha para si mesma e diz, eu não sei fazer. Chame outro. Eu não dou conta, não. Agora, se todo medo da rejeição é uma incredulidade, eu queria que você soubesse que todo medo do fracasso é um orgulho. Porque todo medo do fracasso tem na raiz um complexo de inferioridade. É aquela nossa tendência a olharmos para nós mesmos e, na sequência, olharmos para os outros e nos sentirmos menores que todos os demais. Quem sou eu? Eu não sei fazer nada direito.
Por quê? Porque eu estou me comparando com os outros que eu acho que sabem fazer as coisas. Então eu tenho um complexo de inferioridade. E todo complexo de inferioridade é orgulho. Por quê? E essa tese não é minha, não. Essa tese é do Paul Tournier, que diz que os complexos de inferioridade são a pior expressão do orgulho. Porque todo complexado é, no fundo, um insatisfeito. Ele não gosta de ser menor. Se ele não tivesse problemas em ser menor, ele não fugiria do desafio. Ele não teria medo do fracasso. Bom, se eu não for tão bem, é porque eu não sou tão bom, mas isso não me incomoda, eu não tenho complexos. Mas Moisés era orgulhoso. Moisés tinha sido criado no palácio. Moisés tinha ido para o deserto, fugido. Moisés viu a sua vida desmoronar. Moisés era melancólico. Moisés tinha uma série de medos, de problemas. Voltar à luz, voltar à cena. De repente, ter que assumir um desafio desse. De repente, não ser o homem que eu já fui no passado. Ter que lidar com o fato de que eu não sou mais aquele homem glorioso que eu já fui. Isso tudo é o orgulho que faz. É o orgulho que me incomoda. E que me deixa triste porque eu acabo achando que eu não vou me sair tão bem quanto deveria. Se eu não fosse orgulhoso, qual seria o problema? Eu não fiz tudo o que alguém melhor que eu poderia fazer, mas eu fiz o meu melhor. E eu estou em paz diante de Deus. Mas Moisés não tinha esse coração, seu coração era orgulhoso. Eu não quero fazer o meu melhor, eu quero fazer melhor que todo mundo. E se eu não posso fazer melhor que todo mundo, eu não vou fazer. Esse é o orgulhoso. Qual que é a resposta de Deus? A resposta de Deus é muito interessante. A resposta de Deus nos versículos 11 e 12 são 3 perguntas que apontam numa direção muito significativa para nós. Primeiro, quem deu boca ao homem, Moisés? Segunda, quem o fez surdo ou mudo? Terceira, quem concede vista ao homem ou o torna cego? De novo, Deus não fala com Moisés no sentido de negar a sua objeção. Deus não diz para Moisés, imagina Moisés, o que é isso? Você fala bem sim, rapaz, já te ouvi lá num outro episódio, foi tão bonito. Às vezes seu filho fala, mãe, eu não sei fazer isso, você diz, claro que sabe, filho. De novo, você está errando. Porque você está negando a informação que o seu filho deu e está contando para ele alguma coisa que é o seu otimismo e não exatamente a realidade. E se ele não sabe mesmo? E se chega na hora ele não dá conta mesmo? Olha como Deus trata as coisas. Deus é um exemplo maravilhoso para os pais, viu? Deus, através do agir dele com seus filhos, mostra como os pais muitas vezes devem agir com os filhos. Moisés, você acha que não sabe falar, Moisés? Então deixa eu te fazer 3 perguntas. Quem foi que deu a sua boca? Ah, foi o Senhor, meu Deus. Quem foi que fez o surdo e o mudo? Ah, foi o Senhor, meu Deus. Quem é que dá vista a uma pessoa e a torna cega? Ah, é o Senhor. Isso é claro. Nós estamos aqui no contexto da soberania e não da ação pontual. Deus não está aqui dizendo que fica escolhendo quem vai fazer enxergar e quem vai fazer cego, como se Deus estivesse abençoando uns e torturando outros. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é a questão da soberania. E Deus está perguntando para Moisés o seguinte, Moisés, quem tem poder para fazer as pessoas fazerem as coisas? E Moisés sabe que esse é Deus. Então Deus diz, Moisés, vá falar com o faraó. Vá falar com os líderes. Vá falar com as pessoas, pois eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Quando o filho diz à mãe, mãe, eu não sei fazer a tarefa, a resposta da mãe não é, você sabe sim. A resposta da mãe sábia é, filho, não tem problema, eu vou ajudar você. Você vai aprender, porque eu vou ajudar você. O menino que diz para o pai, pai, eu não sei andar de bicicleta, eu vou cair. Não pode olhar para o filho e dizer, ah, filho, larga a mão, todo mundo sabe andar de bicicleta, claro que você sabe. Isso vai deixar o filho ainda pior. Se qualquer burro sabe andar de bicicleta e eu não sei, então eu sou mais burro do que todo mundo. Às vezes a gente tem que pensar antes de falar ou de dar uma resposta, porque ao invés de melhorar o problema, a gente pode piorar.
Se eu digo pra uma pessoa que ela não deve falar assim, porque qualquer um faz o que ela não tá sabendo fazer, a situação dela fica pior e não melhor. Meu Deus, eu achei que eu não sabia porque era difícil. Agora eu descubro que qualquer burro sabe fazer isso, menos eu. Aí fica mais lá embaixo ainda. Veja o trabalhar de Deus. Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. Ele diz, Moisés, falar ou não falar, ver ou não ver, é uma questão minha. Então vamos fazer o seguinte, vá, porque eu vou com você. Eu não estou dizendo para você que você fala bem, eu estou dizendo para você que eu vou estar junto com você e vou lhe ensinar. A vitória sobre o medo do fracasso é a certeza de que mesmo que eu não saiba fazer, Deus vai estar comigo para me ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem a terceira evidência da intimidade com Deus. Terceira evidência da intimidade com Deus é a vitória sobre o medo da responsabilidade. Eu vou repetir as 3 vitórias que evidenciam uma vida de intimidade com Deus. Vitória sobre o medo da rejeição, as pessoas são uma ameaça. Vitória sobre o medo do fracasso, o meu desempenho, as minhas habilidades, o meu papel, a minha performance é uma ameaça. E terceiro, vitória sobre o medo da responsabilidade, onde a tarefa em si é uma ameaça. O compromisso é uma ameaça. Estar envolvido com alguma coisa tão séria e tão grande é uma ameaça. Pessoas que têm medo do compromisso. Pessoas que têm medo de desafios sérios. Pessoas que preferem viver na superficialidade. Veja só, você pode ser uma pessoa que não se importa com o que as outras pensam. Você pode ser uma pessoa que confia, como os adolescentes dizem, no seu taco. Lembrando daqueles jogos de rua em que a criança que tem o melhor taco consegue rebater melhor a bola. Essa é uma expressão muito interessante. Gente que confia no seu taco. Eu estou absolutamente capacitado para jogar o jogo. Você pode ser uma dessas pessoas que não tem medo do que os outros vão dizer ou pensar e que não acha que é incapaz. Você até confia bastante em você mesmo, mas você nunca se envolveu com uma coisa realmente séria. Você nunca assumiu um desafio realmente relevante. Por quê? Porque compromisso não é com você. Você gosta de se propagandear, você gosta de contar as suas virtudes, as suas habilidades, os seus talentos. Você não liga muito para as pessoas, porque elas dizem, pensam, você se expõe, você não liga, você não acha que será rejeitado nunca, porque você se acha bom, mas a sua vida não tem nenhuma grande experiência de um grande comprometimento. Donald Winnicott, que é um psiquiatra, médico, especialista principalmente em crianças e distúrbios emocionais em crianças, escreveu num livro chamado A Natureza Humana que o compromisso não é uma característica dos insanos. Gente insana é que não assume compromisso. Gente doente. A falta de compromisso é uma doença. E Moisés aqui está doente, doente da alma, doente das emoções. Ele faz uma terceira objeção para Deus. Senhor, escolhe outra pessoa. Não quero. Já entendi que não preciso ter medo da rejeição, já entendi que não preciso ter medo de um mau desempenho, mas eu não quero. Eu não quero voltar no Egito. Eu não quero ajudar ninguém. A primeira vez que eu ajudei uma pessoa, eu fui para o deserto viver uma vida horrorosa. Eu não quero ajudar mais ninguém. Eu tenho marcas na minha história. Chega de compromisso para mim. Chega, eu já ajudei o que eu tinha que ajudar. Eu conheço gente assim, que foge do compromisso como o diabo foge da cruz, que é um ditado horroroso que a gente usa para falar de medo. Gente que foge do compromisso. Gente que não tem mais nenhum ânimo para ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Moisés faz essa objeção, escolha outra pessoa, a resposta de Deus tem 2 características que mostram como que Deus trabalha a nossa vida quando a gente se nega a ser bênção nas mãos dele. Primeiro,
ele se ira. Veja só o que acontece. Deus se ira com Moisés. Verso de número 14. Então o Senhor se irou com Moisés. Deus esbraveja. Deus toca. Deus faz uma obra dura. Deus repreende, disciplina. Porque se você tem medo da rejeição, eu vou te dar segurança. Se você tem medo do mau desempenho, eu vou te ensinar a fazer. Mas se você não quer, aí eu vou pegar firme com você, porque você não tem esse direito. Quem é você para fugir dos propósitos do Senhor? Deus se ira mesmo, olha só que coisa. Fica irritado com Moisés. Moisés tira Deus do sério. Tira a paciência do Senhor. E olha que Deus é longânimo, porque tudo tem limite na vida. Você pode ter medos, fraquezas, limitações, tudo isso Deus conhece e compreende. Mas que você não tenha submissão, que você não tenha obediência, isso Deus não aceita. E por isso ele se ira. Mas Deus tem uma segunda estratégia aqui. E a segunda estratégia de Deus é muito legal. Porque a segunda estratégia de Deus para o medo da responsabilidade é levantar a gente para ajudar. Quando Deus levanta a gente para ajudar, a gente descobre duas coisas. Primeiro, que a gente não está sozinho. E segundo, que a gente não é insubstituível. Deus quer que seja Moisés, porque Deus tem uma grande obra na vida de Moisés. Mas Deus não precisa de Moisés. Caso Moisés não vá mesmo, Deus pode usar Arão, mas Deus quer Moisés. Então o chamado de Deus para Moisés e a permissão de Deus para que Moisés conte com Arão tem esses dois significados. Primeiro, Moisés, no desafio da responsabilidade, você vai ter ajuda. E isso pode incentivar você. Mas segundo, no desafio da responsabilidade, eu tenho outras pessoas que podem fazer. Eu quero que elas ajudem você, porque será uma pena para você sair dos meus propósitos. Veja, Deus levanta companhia para Moisés. E às vezes o que a gente precisa é disso, de uma boa companhia, para a gente aceitar os desafios. Meu irmão, eu não gosto muito de assumir compromisso não, mas você não quer ir comigo? Se você for comigo, eu topo, para a gente ir junto e a gente fazer diferença em nome de Jesus. E eu espero que esse estudo fale alto e poderosamente no teu coração. Pai bondoso, Deus da glória, nós queremos louvar e as tuas misericórdias foram tudo para nós nesse dia. Nós estamos vivos, estamos ouvindo a tua voz, estamos falando com o Senhor do que tendo nós essa oportunidade de entrar na tua presença. Obrigado pela tua palavra, vida de Moisés, tão linda, tão rica, tão cheia de desafios. Que o Senhor nos ensine a viver desse modo. Queremos aceitar o convite da tua intimidade. Mais do que a solução de um problema específico, nós queremos ser íntimos do Senhor, íntimos de ti, pois tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai amoroso e nós somos teus filhos, rebanho do teu pastoreio. Nessa hora eu quero interceder por aqueles que têm medos e não estão conseguindo vencer os seus medos. Que o Senhor visite esses corações com o teu tratamento, com a tua mão poderosa e que essas pessoas sejam vitoriosas. Oro por aqueles que estão no meio de uma situação difícil, de uma dificuldade. Que o Senhor dê direção, graça, alegria, poder. Que o Senhor faça tudo novo nessas vidas. Quero orar, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, por um toque de cura sobre as suas vidas. Que o Senhor abençoe essas pessoas. Que o Senhor dê direção a elas. Que o Senhor abra portas nessas vidas. Que o Senhor dê vitória sobre as lutas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E que a cada dia nós possamos crescer mais e mais no conhecimento do teu caráter, no conhecimento da tua intimidade, no conhecimento da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.